Há histórias no futebol que terminam com troféus. Outras acabam com lágrimas. E algumas transformam-se em avisos para gerações futuras. A história de Robinho pertence a essa última categoria. Porque houve um tempo em que milhões de pessoas acreditavam que estavam a olhar para o sucessor de Pelé. Houve um tempo em que cada toque na bola parecia magia. Houve um tempo em que os adversários tremiam, os adeptos sorriam e o mundo inteiro se rendia ao talento de um rapaz vindo das ruas humildes de São Vicente. Mas também houve um tempo em que tudo mudou. E é precisamente por isso que esta é uma das histórias mais fascinantes, emocionantes e dolorosas que o futebol já contou. No Brasil, ser chamado de novo Pelé não é apenas um elogio. É uma responsabilidade esmagadora. É uma coroa pesada. É uma expectativa capaz de destruir carreiras antes mesmo de começarem. Mas em 2002, parecia que finalmente alguém tinha nascido para carregar esse peso. Robinho tinha apenas 18 anos. Era magro, sorridente e possuía uma confiança quase inocente. Mas quando a bola chegava aos seus pés, transformava-se. Os seus dribles eram rápidos. As suas mudanças de direção eram imprevisíveis. E a sua alegria em campo era contagiante. O Santos atravessava um período difícil. O clube que revelara Pelé procurava desesperadamente um novo herói. E então surgiu aquele rapaz que parecia brincar enquanto os outros trabalhavam. A final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians mudou tudo. Milhões assistiam. O país inteiro prendia a respiração. Robinho recebeu a bola na ala. À sua frente estava um defensor experiente. Mas, durante alguns segundos, a experiência não valeu nada. Robinho começou a fintar. Uma vez. 2. 3. 4. O estádio começou a levantar-se. 5. 6. 7. O adversário já não sabia para onde olhar. 8. A defesa desesperou. Houve falta. Penalti. E foi o próprio Robinho quem assumiu a responsabilidade. Marcou. E entrou para a história. Naquela noite, o Santos voltou a ser campeão. Naquela noite, nasceu um ídolo. E contam que Pelé desceu ao balneário para abraçar aquele jovem e declarar ao mundo que estava diante do seu herdeiro. Imaginem o peso dessas palavras. Ser comparado ao maior de todos. Ser visto como o futuro do futebol brasileiro. Ser tratado como rei antes mesmo de aprender a lidar com a fama. Mas Robinho parecia preparado. Treinava obsessivamente. Repetia movimentos durante horas. Os colegas diziam que ele permanecia sozinho no campo depois dos treinos. Queria ser melhor. Queria ser inesquecível. E conseguiu. Em poucos anos, acumulou golos, títulos e atuações memoráveis. Mas a vida preparava-lhe um golpe inesperado. A mãe de Robinho foi sequestrada. Durante semanas, a família viveu um pesadelo. O futebol perdeu importância. A alegria desapareceu. O rapaz sorridente parecia carregar o mundo às costas. Quando tudo terminou, uma decisão começou a ganhar forma. Era hora de partir. Não apenas por ambição, mas também pela procura de segurança e tranquilidade. Em 2005, a Europa abriu-lhe as portas. E que portas eram essas? O Real Madrid. O Clube dos Galácticos. O palco onde as estrelas se tornam lendas. Robinho chegou cercado de expectativa. No balneário encontrava nomes gigantescos. Zidane. Ronaldo. Raul. Beckham. Roberto Carlos. Qualquer jovem sentiria medo. Mas Robinho entrou em campo como se tivesse nascido para aquilo. Os adeptos apaixonaram-se rapidamente. Os dribles. A irreverência. A coragem. Parecia que uma nova era estava a começar. Mas o Real Madrid é um lugar exigente. Ali não basta ter talento. É preciso disciplina. É preciso consistência.
É preciso aceitar que ninguém é maior do que o clube. E foi aí que começaram os conflitos. Robinho queria liberdade. Alguns treinadores queriam rigor. Ele queria criar. Eles exigiam sacrifício. As diferenças cresceram. Ainda assim, os momentos brilhantes continuavam a aparecer. Golos importantes. Jogadas mágicas. 2 campeonatos conquistados. Mas havia sempre a sensação de que ele podia fazer mais. Muito mais. Como se estivesse eternamente a perseguir a melhor versão de si próprio. Em 2008, surgiu a ruptura. O Real Madrid começou a considerar outras prioridades. Rumores de mercado. Negociações. E a sensação de que Robinho deixará de ser intocável. Ele sentiu-se magoado. Traído. E decidiu partir. Todos esperavam vê-lo no Chelsea. Mas, de forma surpreendente, acabou no Manchester City. Era o início de uma nova era para o clube inglês. Robinho tornou-se o rosto do projeto. A contratação que faria o mundo olhar para Manchester de outra forma. Os adeptos sonhavam. E no início parecia funcionar. No jogo de estreia marcou. A magia reapareceu. Os dribles encantavam. As bancadas acreditavam. Mas a Premier League era dura. Exigia intensidade. Disciplina. Regularidade. E pouco a pouco começaram a surgir dúvidas. Havia jogos brilhantes. Mas também desaparecimentos inesperados. Havia talento. Mas faltava continuidade. Enquanto o Manchester City crescia e se transformava numa potência, Robinho parecia perder-se no caminho. Chegaram novos treinadores. Novas exigências. Novos protagonistas. E a relação foi enfraquecendo. Acabou por regressar temporariamente ao Santos. Tentando reencontrar a alegria. Tentando recuperar a magia. Mas o tempo não anda para trás. Em 2010 surgiu uma nova oportunidade. O Milan. Uma equipa cheia de talento. Uma equipa que acreditava que Robinho ainda podia ser decisivo. E, durante algum tempo, foi. Jogava ao lado de grandes estrelas. Movia-se com liberdade. Voltou a sorrir. Voltou a ser campeão. Os adeptos italianos acreditaram que estavam a assistir ao renascimento de um craque. Mas enquanto a carreira seguia, acontecimentos fora do campo começavam a ganhar relevância. Nos anos seguintes, Robinho enfrentou um longo processo judicial em Itália relacionado com um caso ocorrido em Milão. Ele sempre contestou as acusações. Ao mesmo tempo, os tribunais italianos analisaram o caso durante vários anos. As decisões judiciais acabaram por marcar profundamente a forma como a sua carreira passou a ser vista. Aquilo que antes era uma discussão sobre dribles, golos e talento transformou-se numa discussão sobre responsabilidade, reputação e legado. O futebol deixou de ser o único tema. As manchetes mudaram. A imagem pública mudou. E os adeptos dividiram-se. Uns lembravam o gênio. Outros não conseguiam separar o jogador dos acontecimentos fora de campo. A cada ano que passava, a distância entre o herói e a realidade parecia aumentar. Robinho tentou regressar ao Santos. O clube onde tudo tinha começado. O lugar onde era amado. Mas o mundo já era diferente. Houve controvérsia. Debates intensos. Pressão pública. E o sonho de um final romântico acabou por não acontecer. Talvez essa seja a parte mais triste desta história. Porque o futebol adora finais felizes. Mas nem todas as histórias os têm. Robinho tinha talento para estar ao lado dos maiores. Tinha velocidade. Criatividade. Carisma. Era capaz de levantar um estádio inteiro com um simples drible. Mas o legado de um jogador não é construído apenas com aquilo que faz dentro das 4 linhas. É construído pelas escolhas. Pelas consequências.
pela forma como o tempo decide recordar cada momento. Hoje, quando alguém fala de Robinho, surgem sentimentos contraditórios. Há quem se lembre do rapaz sorridente do Santos. Há quem recorde os dribles impossíveis. Há quem pense no jogador que podia ter sido ainda maior. E há quem veja a sua trajetória como uma advertência. Uma lembrança de que o talento, por mais extraordinário que seja, não garante um final feliz. Porque o futebol pode transformar desconhecidos em reis. Mas também pode mostrar que nenhuma coroa é eterna. E talvez seja isso que torna esta história tão poderosa. A história de um rapaz que parecia destinado à imortalidade. Que encantou multidões. Que tocou o céu. E que acabou por descobrir, da forma mais dura possível, que a glória é frágil. E agora a pergunta fica no ar. Como será Robinho lembrado daqui a 20 ou 30 anos? Como um gênio do drible? Como um talento desperdiçado? Ou como uma das histórias mais complexas e controversas que o futebol já conheceu? O tempo continuará a dar respostas. Mas uma coisa é certa. Ninguém que tenha visto Robinho jogar ficará indiferente à sua história. E tu, como te lembras dele? Conta a tua opinião nos comentários, subscreve e volta para mais histórias inesquecíveis do mundo do futebol.